Olá, minhas queridas! Mais um vídeo sobre feminilidade aqui no nosso canal e nós queremos agradecer a Deus, né, pelo privilégio desse tema feminilidade, de nosso mundo, nossa vida diária, né? O que é feminilidade? E hoje nós vamos tratar um assunto importantíssimo sobre prioridade. Quais são as prioridades para uma mulher? Nós vamos tratar isso de uma forma bem didática, são 6 prioridades que eu vou colocar aqui e eu vou estar falando dos versículos, para nós pensarmos um pouco, será que a gente tem colocado algumas coisas fora da nossa prioridade, mudando o lugar de cada uma delas e isso tem trazido confusão para a nossa vida? Vamos ver isso hoje, tá bom? Primeira prioridade. Qual é a primeira prioridade na vida de uma mulher cristã? Deus. Primeira coisa que nós temos que ter aqui no nosso coração, e eu vou estar lendo o versículo, está em Mateus 22, 37, diz assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Deus é primeiro lugar na vida de uma mulher cristã. Vem antes de tudo, tá? Vem antes da família, vem antes de você, vem antes de tudo, vem antes do seu trabalho, é Deus, seu relacionamento com Deus. Ele tem que estar na frente de tudo que você faz, porque Ele é o nosso alicerce, aquilo que nós entendemos, os princípios que nós entendemos de Deus, aquilo que nós vivemos em Deus, Ele vai reger tudo que nós fazemos, aqueles princípios que você tem de relacionamento com Deus é que vai conduzir o restante da sua vida, inclusive você mesmo. Então, primeira coisa é que nós temos que ter em mente o nosso relacionamento com Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Quando decidimos alguma coisa, quando fazemos alguma coisa, quando falamos alguma coisa, tudo isso deve ser para glorificar a Deus. Se nós fazemos qualquer coisa na nossa vida que não glorifica a Deus, tem algo errado. Tá? Se nós fazemos qualquer coisa que vai só de acordo com o desejo do nosso coração, não com a vontade de Deus, está errado. Por quê? Deus é o alicerce, é o fundamento da nossa vida. É Ele que nos direciona. Então, primeiro lugar na vida da mulher, Deus, tá bom? Agora eu vou falar o segundo, e eu tenho muita gente que vai falar assim: Sara, mas é sério? Essa segunda prioridade é isso mesmo? Geralmente eu coloco isso lá em último, né? Mas segunda prioridade para mulher cristã é você mesmo. Está em Provérbios 11, 17, diz assim: O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel prejudica seu corpo. Vou lhe explicar. Por que a segunda prioridade na vida da mulher tem que ser ela? Se ela não tá bem, física, emocionalmente, ela não tá bem, né? Nada vai bem. Nós temos um grande erro, e aí é que muita gente fala: não, mas eu me coloco em último lugar em relação à minha casa, ao meu marido, aos meus filhos, eu sou a última a me cuidar. É errado isso, é perigoso isso. Porque se você coloca em último lugar, você não vai ter forças para fazer nada direito, né? Então, como que eu vou cuidar de mim? Como que eu tenho que colocar isso como prioridade? Primeiro, você precisa colocar em prioridade que você precisa cuidar da sua saúde todos os dias, né? Todos os dias, o que eu escuto de mãezinha, fala assim: eu não consegui nem tomar um banho ainda. Hoje já são 7 horas da noite, não consegui tomar banho, porque meu neném não para de chorar. Põe no carrinho, deixa chorando dentro do banheiro, você vai tomar banho. Você precisa disso. Você não pode esquecer de você, tá? Isso é uma responsabilidade sua. Não vai colocar isso no peso do seu marido. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo cuidar de mim, e põe esse peso sobre ele. Não. Você tem que colocar você como prioridade, né? Então, vai fazer uma atividade física,
como você puder, 3, 4 vezes na semana, 5, não sei o seu tempo, mas você precisa colocar isso na sua rotina. Você precisa colocar comida saudável na sua rotina. Você precisa parar, cozinhar e comer. Não dá para todo mundo comer e não dá tempo nem de eu comer, não. Tem que dar tempo, porque se você ficar doente, nada vai andar direito, tá? As coisas andam, mas não vai andar direito, tá bom? Então, a segunda prioridade é você se cuidar, ter tempo para fazer uma coisa que você gosta, um hobby, ler livro, enfim, ver um filme, não sei, você precisa se cuidar das suas emoções, cuidar do seu físico. Nós já falamos sobre Deus, a vida espiritual em primeiro lugar. Seu tempo com Deus, o seu momento de oração, de leitura da palavra, se alimentar diariamente, quem vai colocar isso na sua rotina é você, tá? E lembra que eu tô falando, você tem que ser prioridade sobre as outras coisas, então você tem que colocar isso antes de qualquer outra coisa que você precisa fazer. Você precisa fazer isso por você, tá bom? Tem muitas mulheres doentes emocionalmente, fisicamente, com obesidade mórbida, porque não faz nada, não se movimenta, não se cuida. E a desculpa é sempre a mesma: eu não tenho tempo. Deus nos deu 24 horas, Ele nos deu porque esse é o tempo que nós precisamos. A gente precisa administrar esse tempo corretamente, tá bom? Agora vamos para o terceira prioridade, que também algumas mulheres colocam em posição errada de prioridade, tá? Elas trocam essa prioridade pelos filhos, mas essa prioridade vem em terceiro lugar. O que é terceiro lugar? É o marido. Gênesis 2:24. E eles serão, um pedacinho do versículo, né? Eles serão uma só carne. Então, lá está escrito que sairá da casa do seu pai e tal, e eles serão uma só carne. Uma só carne, gente. É como se você não tivesse como desunir, porque não tem como desunir. Vocês são uma só carne. Colocar os filhos antes do marido foge da prioridade que Deus colocou. Porque vocês vão ver daqui a pouquinho qual é a posição do filho que Deus colocou. Então, Deus instituiu o casamento. Então, a união do casal é prioridade. Então, o cuidado com o marido, a atenção, o apoio. Nós somos criadas como auxiliadores. Então, o auxílio, a ajuda, né? Isso precisa ser em terceiro lugar. Lembrando, primeiro Deus, segundo você, cuidar de você, né, do seu físico, da sua mente, cuidar de você, das suas emoções, da sua vida espiritual. Terceiro, cuidar do seu esposo, porque ele é uma só carne com você. Tá? Isso cuidar envolve aquilo que você fala dele, como você age com ele, lembrando que tudo que nós fazemos deve estar baseados nos princípios do Senhor. Fazemos para glorificar a Deus. Então, toda vez que você falar com seu marido, você está glorificando a Deus? Senão, vamos repensar aí nossa postura, né? Como mulheres temente a Deus. Agora vamos à quarta prioridade. A quarta prioridade, agora sim, vem os filhos. O Salmo 127:3 diz: herança do Senhor são os filhos. Herança quer dizer, primeiro eu preciso instituir o casamento, depois eu preciso, como consequência, uma bênção adicional, né, no nosso casamento, são os filhos, que precisam sim ser cuidados, educados, conduzidos para a glória de Deus, tudo isso que nós sabemos, mas eles estão no quarto lugar da sua lista de prioridade. Como eu escuto, né, muitas vezes como conselheira: Sara, meu filho, parece que é o centro da atenção da casa, tudo gira em torno dele. Aí eu te pergunto, quem colocou ele como centro da atenção da casa, né? Quem colocou ele como a gente chama hoje o reizinho da casa?
Somos nós, os pais. Então isso precisa ser revisto, repensado quando você for ver sua lista de prioridades. Será que eu tenho colocado meu filho na frente do meu marido? Será que eu tenho colocado meus filhos na frente de mim mesma? Será que eu tenho colocado meus filhos na frente de Deus, no meu relacionamento com Deus? Olha, que perigo, né? Então, temos que pensar direitinho qual é a prioridade, em que posição de prioridade temos colocado nossos filhos, tá bom? Vamos para a quinta, tão importante quanto. A nossa quinta prioridade é administrar o lar, tá? Em Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica sua casa e com as próprias mãos, não é com a mão dos outros não, com as próprias mãos, a tola a destrói. Então, qual é a sua posição, né, sua postura em relação ao cuidado da casa, a administração? Você tem administrado o seu lar? Eu tenho um vídeo aí no canal sobre a administração do lar, né, princípios de administração, né, conforme a Bíblia. E você tem administrado o lar conforme Deus orienta na Bíblia? Não, gente, por mais que às vezes a gente queira correr da nossa responsabilidade, quem administra a casa, e aí lá no vídeo eu falei, vou falar aqui de novo, não é fazer tudo, tá bom? Administrar envolve também delegar as coisas para serem feitas em casa. Então, com sabedoria. Sara, mas eu não sei administrar, tô totalmente perdida. A sabedoria vem do Senhor. A sabedoria vem do Senhor. Por isso que a prioridade primeiro na nossa vida é Deus. Busque sabedoria do Senhor para administrar o lar, administrar as finanças, administrar o que entra, o que sai, administrar horários, rotina, organização da casa. Tudo isso depende de você, tá? Quem que administra a casa, a alimentação, a dieta, o cuidado com o que se come, quem come o quê, por que come. A nutrição é uma função da mulher, a nutrição da casa, né? É da mulher, é ela que administra, tá? Como que deve ser feito isso. E em último lugar, não menos importante, mas em termos de prioridade, está o trabalho remunerado, que está em Provérbios 31:16. Diz assim: examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Muitas mulheres falam assim, mas Sara, então a mulher cristã não deve trabalhar? Lógico que não. Em nenhum momento na Bíblia, lógico que está errado isso. Em nenhum momento na Bíblia fala que a mulher não deve trabalhar. A mulher deve trabalhar, sim, né? Ela pode sim dar o sustento da sua casa. Em Provérbios 31 tem claramente isso, e vários textos na Bíblia de mulheres que ricas, né? Que sustentavam o ministério do Senhor Jesus e apóstolo Paulo, pessoas que foram realmente usadas por Deus para o ministério desses homens como pessoas que sustentavam, que ajudavam o ministério aí, né? Como nós temos aí no Brasil as SAFs, que tem sustentado muitos ministérios missionários aí para a glória de Deus, né? Porque mulheres que podem trabalhar sim, né? Agora, em questão de prioridade é em sexto. Então, ela pode trabalhar, deve trabalhar, fazer parte do sustento remunerado dela, mas ela não pode colocar em questão de prioridade como segundo, né? O trabalho que vai acima de você mesma, dos seus filhos, do seu marido, da sua casa, né? A questão de administrar a casa envolve também administrar o seu tempo de trabalho fora. Como que você vai conseguir cuidar de você, cuidar do seu esposo, cuidar dos seus filhos e trabalhando fora, né? Cuidar da casa, tudo isso é você que precisa se organizar para as coisas serem feitas. Lembra que eu falei a importância de você cuidar de você? Porque se você não se organizar, você vai fazer tudo menos de você, né? Por quê? Não vai ter tempo.
Então é importante você cuidar de você para que você esteja bem para fazer tudo que precisa ser feito, porque é muita coisa. E aí eu quero contar um segredinho. Você não vai fazer perfeito em tudo que você precisa. Não dá conta, ninguém consegue, tá? Não se cobre, não coloque-se em comparação com outra mulher, nada disso. Cada mulher é única diante do Senhor, com suas habilidades e aptidões diferentes uma da outra, e nós temos todas essas funções, todas essas prioridades que não podem estar fora de ordem, porque senão as coisas desandam, né? Existem ordem, né? Mas que a gente precisa entender que a gente não vai fazer tudo isso de forma perfeita, nós vamos fazer o nosso melhor como forma de glorificar a Deus. Não vai sair perfeito, tá? Vai ser o seu melhor. Não o melhor da amiga, não é o melhor da mãe, não é o melhor da prima, é o seu melhor, tá bom? Então, essas são as prioridades que eu quero colocar para vocês hoje. E se você aí tem confundido as prioridades, tem colocado os filhos antes de você, do marido, tem deixado sua casa por último, tem trabalhado fora e esquecendo todas as outras prioridades, tudo isso, coloque-se diante de Deus, pede direção a Deus, sabedoria para conduzir a sua casa de forma eficaz, conforme a vontade de Deus, tá bom? Deus abençoe vocês e que o Senhor nos capacite, né, a fazer todas essas coisas que nós precisamos aí diariamente, que o Senhor nos capacite conforme a vontade dele. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.